Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos entrando num novo assunto, num novo tópico, que eu acredito que para muitos, ficou a questão de promessa, Vamos entrar no assunto de luminotécnica, Eu considero muito importante o engenheiro de produção entender como que funciona a iluminação e como projetamos uma iluminação adequada. Não é apenas ter uma iluminação, temos que entender se essa iluminação faz sentido à nossa empresa. Cada ambiente tem uma necessidade especial. Quando fizemos uma visita em uma algodoeira, no ambiente de qualidade, de classificação, percebemos o que? Uma intensa iluminação. Porque é um trabalho minucioso. Para o trabalho de classificação na algodoeira, a iluminação de qualidade é de extrema importância. Então, nessa matéria, o que nós iremos conversar? Como que funciona? Como que calcula uma iluminação adequada? Então, eu considero sim algo muito importante para o engenheiro de produção, principalmente que isso influencia na qualidade do trabalho, na precisão do trabalho. Então vai ser algo muito interessante, muito bacana. Hoje nessa aula vai ser algo apenas superficial, apresentando a matéria para vocês. Eu espero que gostem. Vamos lá! Dá like! Eu estarei encaminhando um PDF para vocês. Vamos conversar um pouco sobre a questão de luminotécnica, tá? Não vou entrar nos termos específicos, não é do nosso intuito entrar nos termos a fundo. Vamos conversar um pouco como que funciona a iluminação. Pessoal, a luz visível ela é uma radiação eletromagnética, Eu espero que todo mundo lembra, da questão de escola, que nós temos o espectro visível. São uma frequência, um intervalo de frequência dessas ondas eletromagnéticas que são os nossos olhos, chega a ser sensível, tá? Nossos olhos não é sensível em todas as faixas de frequência. Existem faixas que o nosso olho tem maior sensibilidade, existem faixas que o nosso olho não tem tanta sensibilidade. Então, a faixa eletromagnética ela vai de 380 nanômetros até 780 nanômetros, tá? É uma faixa de frequência muito pequena. Com um comprimento de onda maior vai ser o infravermelho e um comprimento de onda menor vai ser o ultravioleta, tá? Existe esse conhecimento de ondas, de frequência, é muito interessante. Então, cada vez uma onda menor, que significa uma onda com maior frequência, significa que ela tem mais energia. Igual, se a gente começar a reduzir, vamos entrar nos raios X, raios gamas, Vai ser eu vou colocar uma imagem muito interessante sobre isso. E conforme a gente vai aumentando o comprimento de onda, o intervalo entre uma onda e outra, vamos aumentando, nós diminuímos a frequência, e diminuindo a frequência nós vamos chegar nas ondas de rádio, ondas de celular, ondas de rádio, ondas de TV. E isso é muito interessante. Não vamos entrar no assunto muito específico de ondas, é um assunto complexo, não está na nossa ementa. Então eu estou passando para dar uma complementada no conhecimento sobre a energia e eletricidade para o engenheiro de produção. É muito interessante. Quem tiver curiosidade pode pesquisar ou conversa comigo, eu vou estar encaminhando alguns documentos. Mas é muito interessante e muito importante a iluminação, é muito importante o conhecimento de iluminação para o engenheiro de produção. Existem alguns conceitos muito interessantes que eu quero passar para vocês. O fluxo luminoso, vamos considerar assim, é a capacidade dessa lâmpada emitir lumens.
lumens é uma unidade para se referir à questão de iluminação, né? Quanto maior o lumens, mais forte, né? Maior a intensidade da iluminação dessa lâmpada. Claro que tem toda uma complexidade, eu estou passando de uma maneira bem resumida, não é o intuito, não precisamos entrar a fundo no assunto. De uma maneira resumida, o fluxo luminoso nada mais é a capacidade da lâmpada emitir luz. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Uma lâmpada incandescente, ela tem um exemplo, uma lâmpada incandescente de 100 watts, ela tem 1000 lumens, tá? Uma maneira que é mais fácil a gente conseguir entender essa parte, né? Quem lembra dessas lâmpadas de incandescentes, uma lâmpada incandescente de 100 watts era forte, uma lâmpada forte na época. Então nós temos aqui alguns exemplos. E olha só que interessante, nós temos uma lâmpada fluorescente de 40 watts. Então ela vai oscilar, dependendo da situação, de 1.700 até 3.250 lumens. Ela é mais forte, não é mais forte no modo de dizer, né? Ela tem o fluxo luminoso dela é maior comparado a uma lâmpada incandescente. Então, se a gente for comparar, ela é bem mais eficiente, ela é bem mais econômica, porque com a potência menor eu consigo uma iluminação maior. Aí temos um outro exemplo aqui, uma lâmpada vapor de mercúrio. Isso é uma lâmpada de iluminação pública. É uma lâmpada de 250 watts, ela tem 12.700 lumens, ela ilumina muito, isso é muito interessante. Nós temos as outras, né? Vapor metálico também, multivapor, ela também de 250 watts, ela entrega 17.000 lumens. É muito interessante isso, ela tem uma capacidade de iluminação muito interessante. No decorrer dessa matéria, vocês vão entender o porquê não usamos uma lâmpada dessa dentro de casa. Imagina você colocar, eu vou antecipar um pouquinho, você colocar uma lâmpada dessa de 250 watts num quarto. Primeiro que todo mundo vai ficar cego de tanta iluminação. 250 watts é uma potência superior a muitos ambientes, então vamos falar assim, ele vai acabar aquecendo o ambiente. E minha nossa, todo mundo ia ficar cego num ambiente tão claro desse. Então, é utilizado em iluminação pública. No decorrer dessa matéria, vocês também vão entender o porquê, qual é a parte ruim, né? A parte negativa desse tipo de iluminação. Esse tipo de iluminação, ele não tem uma boa reprodução de cores. Então, ela não reproduz fielmente as cores. Então, são pontos negativos de alguns tipos de iluminação. Isso é o motivo da iluminação de uma algodoeira ser muito específica e de uma maneira certa, porque o algodão, para você classificar, aquela iluminação tem que ter capacidade de reproduzir 100% das cores daquele algodão, para identificar sujeira, para identificar impurezas. Então a iluminação e a qualidade da iluminação é de extrema importância. Nessa matéria vamos discutir, debater um pouco sobre isso, e é muito interessante, é muito legal. Eficiência luminosa nada mais é a capacidade de lumens dividido por watts. Então, quantos lumens por watts aquela iluminação é capaz de emitir? Então, é algo simplesinho. Aqui vai ter alguns resumos. Lembrando, ela tem uma eficiência muito boa de vapor metálico, né? Vapor de mercúrio, mas ela tem pontos negativos, tá? Então, esses pontos influenciam no projeto. Existem vários termos e definições, mas eu vou pegar alguns pontos que são bem mais específicos para a gente não ficar perdendo tempo com todo um estudo por trás da questão de iluminação. A iluminância é muito interessante, é importante porque nada mais é do que a intensidade de iluminação por 1 metro quadrado, 1 metro quadrado certinho, bonitinho, perfeito. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Um dia ensolarado de verão, em um local aberto, vai ter 1000 lux por metro quadrado. Então isso, para você colocar uma reprodução de cor, é
perfeito, porque você consegue um detalhamento muito bom se você for fazer algum trabalho minucioso. Quanto mais detalhado é o trabalho, melhor tem que ser a iluminação. Até que um centro cirúrgico, a iluminação é muito intensa, porque não pode haver erros. O médico ele tem que ter visão total, definida da operação. Não só uma visão, mas uma reprodução de cores também, de um padrão muito específico. Ele tem que ter uma qualidade visual muito boa, porque o trabalho dele é minucioso. Então tem a necessidade de uma fonte de iluminação muito boa, né? Um dia de verão, 20.000 lux. O inverno, 3.000 lux. E uma boa iluminação de rua, de 20 a 40 lux. Por que isso? Se a iluminação de vapor metálico ela emite muito lumens? Porque é o seguinte, é uma lâmpada para uma área muito grande. Então é uma lâmpada num poste num local e bem distante um outro poste de iluminação. Então a área é muito grande, por isso que dá esse número de um valor de lux pequeno por metro quadrado. É porque o intervalo é muito grande. Numa iluminação pública, não é interessante você ter uma iluminação fantástica. Quem está lá? Né? O interessante em iluminação pública é você conseguir ter uma visão para poder se deslocar do ponto A ao ponto B. Acabou. Por isso que a iluminação pública não é tão intensa, não tem a necessidade de ser tão intensa assim. Pessoal, nesse momento eu encerro com essa breve introdução sobre o nosso assunto dessa semana. Estarei postando os próximos vídeos, tá? Não se preocupem. Eu acredito que esse momento, essa introdução é mais que o suficiente. Nos vemos na próxima. Se inscreva no canal e dê um joinha para ajudar. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.